Olá pessoal, aqui é a Regiane mais uma vez, estamos falando de avaliação, esse é o terceiro vídeo dessa série. A avaliação mediadora dessa vez, vocês sabem o que é? Vamos saber então um pouquinho sobre isso? Olha só, a avaliação mediadora foi um termo que a Jussara Hoffmann, pesquisadora, deu para esse tipo de avaliação. Uma avaliação que se opõe àquela que a gente viu no primeiro vídeo dessa série, que chama Pedagogia do Exame, que é a avaliação tradicional. Ela se opõe à avaliação tradicional. Vamos ver aqui, ó, a gente tem uma tirinha bem interessante, Eu gosto de trazer esse tipo de material lúdico, para as aulas. A professora fala assim, quem não entendeu, levante a mão. Aí o Manuelito levanta a mão. Diga, Manuelito, o que você não entendeu? De março até agora, de março até hoje, nada. Ou seja, é um exemplo de quando não há avaliação mediadora. Porque a avaliação mediadora, vocês vão ver que a ênfase dela é no diálogo. Então, essa professora não esteve próxima desse aluno, não dialogou com ele para entender que ele não estava compreendendo, e aí lá no final do processo ele fala que não compreendeu nada. Então, é uma coisa que pode acontecer, principalmente nos processos de avaliação tradicional, Olha só, a avaliação mediadora para Hoffmann é um processo permanente de troca de mensagens e de significados, um processo interativo, dialógico, espaço de encontro e de confronto de ideias entre educador e educando, em busca de patamares qualitativamente superiores de saber. Então, não teria como acontecer o que aconteceu na tirinha se houvesse o diálogo, se essa professora estivesse próxima desse aluno, para ela compreender como que estava ocorrendo esse processo de aprendizagem dele. Então, as palavras principais aí dessa avaliação, então quando vocês forem responder a prova lá no concurso, falou em mediação, em diálogo, estou falando de avaliação mediadora, tá? Então, é uma avaliação do tipo dialógica também, a gente pode chamar ela de dialógica. O enfoque é na aprendizagem, ou seja, no processo, o que acontece nesse processo, e não lá no resultado. O foco não é o resultado, o foco é o que acontece no meio, ou seja, durante o processo de aprendizagem. Essa avaliação exige uma avaliação contínua, constantemente está avaliando, verificando como que esse aluno está se desenvolvendo. Rompe com a avaliação tradicional, foi o que eu disse para vocês, propõe mudanças no cotidiano do professor. Eu vou dizer para vocês aqui, dá mais trabalho? Dá mais trabalho, porque ele tem que estar pensando em estratégias diariamente para estar avaliando aquela aula, se os alunos compreenderam o conceito que foi passado, se tudo está caminhando conforme ela estava prevendo. Então, ela tem que estar se revendo o tempo inteiro. E aí, revendo e criando novas estratégias também. Há um medo do desconhecido? Porque tudo que é novo gera um receio, pessoal? Não tem jeito. Tem um medo aí do que pode acontecer, às vezes é bom ficar na zona de conforto lá, fazendo avaliação tradicional, Mas realmente, se a gente não fizer mudanças nessa forma de avaliar, a gente não vai conseguir alcançar melhores resultados com os alunos, porque a gente precisa realmente ver a forma como cada um está compreendendo esses conceitos que estão sendo passados, tá? Então, isso só pode ser alcançado através de um outro tipo de avaliação, que não a tradicional. Uma delas é a diagnóstica, que a gente viu no vídeo anterior, e a mediadora também, que é a proposta pela Hoffmann. A mediação, gente, é um conceito que foi criado por Vygotsky, Futuramente eu faço um vídeo sobre Vygotsky para vocês. E Vygotsky criou esse conceito de zona de desenvolvimento proximal, que prevê intervenções que ajudem na construção do conhecimento, tá? Só rapidamente aqui, falando para vocês, o que é a zona de desenvolvimento proximal? É a distância que tem entre o conhecimento que a criança ou que o educando tem agora e aquilo que ele pode aprender com a ajuda de alguém. O conhecimento potencial, o que ele pode aprender com auxílio. Então, é aquilo que ele sabe fazer hoje sozinho, e aí tem um caminho
para aquilo que ele consegue fazer com a ajuda de alguém. E aí futuramente aquele conhecimento potencial se torna um real. E aí vai ter outro conhecimento que vai ser construído com a ajuda de alguém. Então essa que é a zona de desenvolvimento proximal. Então tem sempre intervenção de alguém, né? Alguém que sabe um pouco mais com aquele que sabe um pouco menos, e essa interação é que gera esses resultados. De que maneira a mediação proposta por Vygotsky pode ocorrer na prática educativa? Vocês acreditam que o diálogo é importante nesse processo? O que vocês acham? É claro que sim, né, gente? Não tem como acontecer esse tipo de avaliação por mediação, né, que seria avaliação mediadora, sem que ocorra o diálogo nesse processo. Porque é nesse diálogo entre a pessoa menos experiente e a mais experiente que acontece a aprendizagem e a evolução lá dessa zona real para potencial. O diálogo, então, ele tem vários elementos, né, que seriam a orientação, a informação, o questionamento, a explicação. Também faz parte do diálogo ouvir. Tudo bem, gente? Porque comunicação não é só uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Eu falo e aí eu paro para escutar o que o outro tem para me dizer. É muito importante o ouvir nesse processo e o responder, aconselhar, tudo isso faz parte aí do processo de diálogo. O aluno, ele tem que ser mobilizado, provocado, instigado a aprender. Então esse é o grande desafio aí que se propõe nesse novo modelo, né? A gente despertar nesses alunos a vontade, provocar eles para que eles queiram aprender. A avaliação inicial, né, ela investiga conhecimentos prévios, também pode ser chamada de diagnóstica, como a gente viu lá no vídeo sobre a diagnóstica. Tem que ter um cuidado para não classificar e cuidado para não agrupar alunos com mais ou menos dificuldades, que é um processo de enturmação que às vezes acaba acontecendo, que dificulta o trabalho por mediação. Por quê? Porque se eu coloco aqueles que sabem mais todos juntos e aqueles que sabem menos todos juntos, como que o que sabe mais vai ensinar o que sabe menos? Não acontece, né? Então, essa enturmação não mobiliza para a aprendizagem, dificulta a mediação, que foi o que eu falei para vocês agora. Os conhecimentos prévios, que é um fator importante, que a gente tem que considerar, é uma construção pessoal de cada um, fruto de experiências pessoais, o que cada um vive na sua vida cotidiana, devem ser considerados no planejamento. A lógica é do educando, muitas vezes há uma resistência a mudanças, que a gente sabe que todo mundo tem uma resistência a mudanças, e esse conhecimento prévio se confronta com o conhecimento científico. E aí faz esse confronto e se chega a um consenso. Então, isso que eu pensava, mas tem a ciência falando isso. Então, não é bem do jeito que eu pensava. Tem essa informação que eu tenho que considerar. Então, faz esse confronto. Formas de mobilizar. Como que eu mobilizo, né? Tendo uma continuidade nas tarefas que eu dou para esse aluno fazer, considerando o que eles têm de estratégia também, confrontando respostas diversas, então cada um dá uma resposta, a gente confronta e chega a um consenso. A participação do aluno na elaboração das atividades e avaliações também é uma forma de mobilizar, ele participar desse processo. Ter espaço para perguntas e análise, então tem que ter esse espaço. E a definição de metas pessoais e coletivas, então ele saber o que ele quer, onde ele quer chegar, onde que a sala quer chegar, isso tudo ajuda a mobilizar. Avaliação mediadora e diálogo. A avaliação mediadora permitirá que durante o processo de aprendizagem, por meio das diversas tarefas propostas, sejam estabelecidos diálogos frequentes entre o educando e o educador. Diálogos repletos de questionamentos e provocações que contribuirão efetivamente para a construção dos conhecimentos por parte do educando. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço vocês terem ficado comigo até agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem e principalmente se inscrevam no canal para vocês receberem informações dos próximos vídeos e estarem sempre atualizados, tá bom? Ative o sininho para receber essas notificações. Pessoal, obrigada mais uma vez. Até a próxima.